Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor morreu na cruz por nós, nos deu a oportunidade, ó Deus, de termos um relacionamento com o Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude nessa noite, onde iremos para a Tua Palavra e queremos aprender como Te adorar, como Te servir melhor. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos aconselhar com a Tua Palavra, com as Tuas Escrituras, de podermos saber o que devemos fazer. Obrigado por ter conservado a Tua Palavra até nós, até hoje. E pedimos, ó Deus, que possamos realmente levar a nossa cruz, levar, Senhor, o símbolo do seguir ao Senhor até o fim. Pedimos a Tua ajuda nesse tempo agora, que o Senhor fale conosco, encontre aqui, Senhor, corações abertos, prontos para ouvir a Tua voz, desejosos de obedecer ao Senhor, que o Senhor possa encontrar aqui, Senhor, servos querendo Te agradar, que o Senhor possa encontrar aqui realmente irmãos desejosos de crescer no relacionamento contigo. Pedimos, Senhor, Tua graça também pelo pregador, Senhor, que o Senhor possa estar usando ele nas Tuas mãos como o Senhor quiser, que seja de forma poderosa, Senhor, para uso do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, essa música que os irmãos ouviram, ela não é uma música que para muitas igrejas você não vai ouvir nunca ela ser cantada. Porque muitas igrejas elas estão tentando tirar da existência do crente o sofrimento, a luta, a dor, a renúncia. Eles estão tentando tirar da vida do crente talvez a solidão ética, porque você quer fazer o que é certo. Eles querem os fogos, eles querem a pirotecnia, as luzes, eles querem o dinheiro, eles querem provar que uma pessoa é abençoada somente financeiramente, e isso é o símbolo máximo de um servo fiel a Deus. E hoje eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre isso. De manhã foi até interessante que os irmãos foram falando, eu falei, gente, vocês estão pregando a mensagem de hoje, porque a gente está falando que o relacionamento com Deus, ele pressupõe relacionamento, ele pressupõe uma relação, ele pressupõe, é isso que o Senhor quer, ele quer uma relação de amizade, de filiação, de família. E nós não queremos gerar aqui ovelhas que tenham esse relacionamento de bater ponto, que tenham esse relacionamento simplesmente ritualístico, de pessoas que vão lá, hoje é dia de ir na igreja, então vai lá, põe a roupa que eu tenho que ir, visto de tal forma, e também eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, e depois Deus é obrigado a atender os meus pedidos. E aí eu posso fazer as minhas exigências e as minhas reivindicações para o Senhor, e Ele tem que me atender. Também eu gostaria, nessa mensagem, nessa direção também, fazer com que nós possamos refletir sobre como tem sido esse nosso relacionamento individual com o Senhor, mas também pensando na integridade que deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Algum tempo atrás eu falei que eu tenho um poder sobrenatural, eu falo isso brincando, obviamente, mas para ilustrar uma tentação que todo crente tem, que é o poder sobrenatural de gerar santidade por onde eu passo. Então, às vezes eu vou andando assim, você vê as conversas mudando, as caras assim, as pessoas ficam tornando santas enquanto eu vou andando, e aí as pessoas já não estão mais falando mal das outras. E, lógico que isso não acontece na nossa igreja, mas pode acontecer em outros lugares. Olha, o pastor está vindo aqui. Como vai, pastor? Estávamos aqui compartilhando sobre a palavra de Deus. Só que aí você passou e o que acontece? Aí volta aquilo tudo na nossa, esse pastor, nossa. Pessoal, essa falta de integridade, ela é demonstração dessa falta de entendimento do relacionamento com Deus. Ela demonstra que se eu tenho uma dupla
um duplo perfil, um duplo comportamento, é porque o meu relacionamento com Deus não é o principal e não é um relacionamento real. Se você compartilha 2 estilos de vida, está faltando integridade, você ainda não entendeu o que é o relacionamento com Deus. Então eu tenho um estilo de vida quando eu estou aqui na igreja, ou quando eu estou na frente da minha mãe, ou do meu pai, ou do pastor, mas lá na faculdade é outro estilo que eu tenho. E a forma de eu falar é outra, e a forma de eu me vestir é outra, e lá eu faço outras coisas diferentes, que eu não vou fazer na igreja, mas é um estilo diferente. E aí, hoje, nessa mensagem, eu gostaria que você estivesse pensando, vale a pena ter 2 estilos de vida, ou por que não ter um apenas, no qual que você pode viver, com o qual você pode viver em qualquer área, em qualquer ambiente? Eu queria compartilhar com os irmãos. Quando Moisés estava repetindo a lei, ele chama Israel, lá em Deuteronômio. Lá no capítulo 6. E eu quero pegar um texto que o Senhor Jesus Cristo veio repetir depois. Mas a primeira vez que ele foi usado, a primeira vez que ele foi dito, foi aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 em diante. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, queria falar um pouquinho sobre essa questão da nossa integridade no relacionamento com Deus. A necessidade da integridade no relacionamento com Deus. Integridade é inteireza. Relacionamento é eu e o Senhor. Né? Isso que só Deus sabe, que as pessoas podem ver, mas que Deus sabe qual que é a realidade. Ele diz assim, ouve Israel, ele chama Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é um Deus único. Ele não é um Deus de vários deuses. Ele não é um Deus acima de outros deuses que existem. O nosso Deus é um Deus único. Não existe outro Deus além. Não existe outro Deus além desse. Ele é um Deus único e também ele é um Deus indivisível. Ele é único nesse sentido. Ele é simples, no sentido de que ele não pode ser dividido. Já que o nosso Deus é um Deus único, e é interessante quando você olha para trás, Moisés está repetindo tudo, está começando, ele já falou os 10 mandamentos aqui no capítulo 5, e aqui ele volta e fala, gente, já que o nosso Deus é esse grande Deus, qual que é a nossa reação a esse grande Deus? Qual deve ser a nossa reação? Amarás ao Senhor teu Deus. E coloca 3 aspectos dessa forma como eu devo amar. Como eu devo amar o Senhor? Em primeiro lugar, eu devo amar o meu Deus de todo o meu coração. Eu devo amar o meu Deus de forma completa no meu coração. Não vai ter outros deuses dentro dele ou concorrendo com o espaço que ele deve ter. Nós já falamos sobre essa questão do trono do nosso coração. Ele que tem que ocupar esse trono. Mas aqui é interessante, quando a gente fala de trono, a gente está falando um pouco mais sobre essa questão de ordem, de ordenar. Aqui eu estou falando as minhas afeições, as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu tenho que amá-lo com tudo que eu posso. Amar o Senhor de todo o meu coração. Amar o Senhor com tudo que eu tenho da minha parte imaterial. Amar o Senhor de todo o meu coração. De toda a tua alma. E de toda a tua força. Amar o Senhor de todo o meu coração é uma expressão importante, porque para o judeu o coração é o centro das emoções, mas também é o centro dos pensamentos e também é o centro das decisões. Devo amar o Senhor lá do centro.
É interessante, eu não vou amar o Senhor da periferia da minha vida, da periferia dos aspectos. Não, o amor ao meu Senhor vai começar no centro, no meu coração. É interessante que ele vai falar, eu devo amar o Senhor com toda a minha alma. A palavra alma é a palavra nefesh, do hebraico. Ela indica também essa parte imaterial, mas ela indica também algo que esteja ligado à nossa personalidade. Eu vou amar o Senhor com a minha personalidade, que é única. E é verdade que quando eu quero amar o Senhor de verdade, algo da minha personalidade precisa ser modificado. Principalmente aquele lado que vai ofendê-lo ou ofender pessoas. É uma coisa que muitas vezes eu vejo, não, você tem que valorizar quem você é. As pessoas têm que respeitar o seu jeito de ser. Cara, se eu quero amar o Senhor de toda a minha alma, até o que está na minha personalidade pode ser modificado e às vezes deve ser modificado. O jeito de falar com as pessoas vai ser modificado. O jeito das minhas expressões faciais vão ser modificados, porque eu quero amar o Senhor com toda a minha alma. Eu vou sorrir mais, eu quero agradar mais o povo de Deus, eu quero me esforçar mais para poder as pessoas perceberem Deus através da minha vida. E se eu precisar mudar o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de confrontar as pessoas, o jeito de conversar, o jeito de reagir quando acontece alguma coisa que eu não gosto, eu vou fazer, porque eu quero amar o Senhor com toda a minha alma. E se algo da minha alma está atrapalhando esse amor ao Senhor, vai sair. Eu vou deixar modificar. E não é à toa que quanto mais perto de Deus, mais as pessoas vão tendo dificuldade de reconhecer aquele antigo. Nossa, cara, você está muito diferente. Você não é aquele cara. Não, porque eu amo o Senhor com toda a minha alma. E amar o Senhor com toda a minha alma me motiva a mudar até quem eu sou. Para ficar mais parecido com quem? Com Jesus. Eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, a partir do centro da minha existência, para todas as minhas outras partes. Eu quero amar o Senhor com toda a minha alma. Se for necessário mudar a minha personalidade, ela vai ser modificada. Se eu precisar mudar as formas de pensar e as formas de ação e reação, elas vão mudar, porque eu quero amar o Senhor com toda a minha alma, mas também eu devo amar o Senhor de toda a minha força. Aí aqui tem um outro ponto importante para a gente refletir. Por quê? Porque a gente precisa sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Não foi à toa que ele colocou aí esse aspecto, o aspecto da força. Por quê? Porque muitas vezes para amar o Senhor vai ser algo difícil de decidir. Vai ser algo difícil de realizar. Vai ser algo que a gente tem que buscar com diligência. Como a gente viu ontem na consagração do Leandro, aquele primeiro verbo, né? Quando diz procura apresentar-te a Deus, docimos, lembra que nós falamos ontem? Mas quando fala lá procura, busque diligentemente fazer isso. A palavra esforcem-se, ela acontece muitas vezes nas Escrituras. Por quê? Pessoal, nosso coração ele é contaminado pelo pecado. O problema da humanidade é o coração. A gente já até brinca, né? Que o coração do problema é o problema do coração. A palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz que o coração do homem ele é enganoso e desesperadamente corrupto. É o problema central do ser humano, está no coração dele, que afeta todas as outras. Por isso que ele começa lá, é nesse ponto que está errado, é a partir desse ponto que eu preciso amar o Senhor com tudo, de todo o meu coração.
Mas eu preciso de toda a minha força. Por quê? Porque tem horas que eu fico brigando comigo mesmo. E Deus tem que ganhar. Eu lembro daquela cena do Super-Homem brigando com Clark Kent. Vocês já viram esse filme? É antigo aí, acho que é o Super-Homem 3 aí, né? Naquela época que ainda era o outro. E tem uma cena que ele luta com ele mesmo. E a gente tem que fazer isso constantemente com a gente. E se a gente entrar fraquinho, a gente vai perder dos nossos instintos, das nossas vontades. Então a esposa da gente vai falar de um jeito pra gente, cara, a gente tem que se esforçar. Não, eu não vou reagir do jeito que o meu coração gostaria que eu reagisse. Eu vou reagir do jeito que Deus quer. A administração dos meus recursos, olha, eu sei que tem um jeito, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu quero fazer uma sociedade com um cara que não é crente. Eu vou dar o meu jeito. Porque eu sei que vai dar certo. Eu vou dividir o meu tempo, eu vou dividir minha lealdade ao Senhor. Não, até aqui eu vou ser um crente fiel, mas se passar daqui Não. Se o Senhor é quem Ele é, esse grande Senhor, o único Senhor, então eu preciso amá-lo com todas as minhas forças. Ela é tão forte, esse desejo, que antes da gente poder inculcar isso aos nossos filhos, essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão aonde? No coração, lá no centro. Pessoal, Deus não quer que a gente tenha uma vida com Ele só de cumprir tarefas. Eu sei que muitas vezes eu me sinto como pastor privilegiado. Por quê? Porque eu posso ser um pastor muito próximo das minhas ovelhas. Eu sei que essa não é a realidade de outras igrejas. Aí eu sei que muitas ovelhas, para poder conversar com o pastor, tem que marcar, só daqui a 2 meses tem horário. Eu sei que é assim em alguns contextos. Né? Como eu também estava falando com outra pessoa, não. Lá na nossa igreja é o seguinte: você tem um problema, você marca, você vai falar com o pastor. Agora, o pastor ir lá na sua casa, o pastor chamar você no gabinete, isso não existe. Eu tenho um privilégio que eu posso conhecer vocês. E vocês podem me conhecer. É um privilégio e é um grande desafio para mim. Porque se eu fosse desses pastores, gente, eu sou um excelente ator. E quanto mais adulto a gente é, melhor atores nós somos. Eu posso fingir que eu sou uma benção e falar com aquele jeito piedoso, o amado, o querido, estimado. E a pessoa sabe, vocês sabem quem eu sou. Vocês já foram na minha casa, sabem da minha realidade. E eu me preocupo, por quê? Porque às vezes algumas informações chegam até nós, ou às vezes eu vejo coisas, sabe aquela coisa da máscara que cai e a pessoa põe aí, tomara que o pastor não tenha visto. Cara, não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que nenhum crente tenha uma vida dupla. Ele quer que a gente sirva ao Senhor com todo. É interessante que esse todo vai aparecer 3 vezes nesse versículo. E se uma palavra, os estudantes de MEB sabem, se uma palavra é repetida, ela deve ser considerada como importante. E se ela é repetida 3 vezes, é porque ela é muito importante. Todo coração, toda alma, toda força. O que Deus não quer da gente é uma igreja de fariseus. Uma igreja de pessoas que sabem muito bem qual é a lei, sabem discutir sobre a lei, sabem as posições teológicas. E esse é o meu medo aqui para a nossa igreja. Porque eu sei que a nossa igreja tem um ensino forte. Eu sei que a gente tem a tentação de poder investir muito na questão teológica. E eu tenho aqui todo o ensino que eu trago para a igreja é uma tentação para que a igreja se torne uma igreja de fariseus, estudiosos da lei, sabe ela de cabo a rabo, mas na hora da prática não acontece. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 22,
Nesse contexto, ele está falando com o fariseu, e é nesse contexto que ele vai repetir esse versículo. Eu vou pedir para que você abra lá em Mateus 22. Esse conceito de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, com toda a sua força, ele é um conceito do Antigo Testamento, mas o Senhor Jesus Cristo faz questão de repeti-lo no Novo. Vamos repetir juntos os três aspectos. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Vamos de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. O Senhor Jesus Cristo, ele foi inquirido por um fariseu, querendo um intérprete da lei, querendo experimentar o Senhor Jesus Cristo. Ele quer saber qual que é o maior mandamento. Lá no capítulo 22, no verso 34, aparece essa história. E é um cuidado que eu queria muito que vocês, e eu também como pastor, e vocês como ovelhas, eu não quero ovelhas hipócritas, eu não quero ovelhas com vida dupla, eu não quero pessoas que aqui dentro, olha pastor, que bênção, mas lá falam mal da igreja, falam mal do pastor, vivem uma vida dupla, fazem coisa errada nas suas finanças, vivem de forma errada lá, quando está diante do computador, acessam os sites errados, fofocam e fazem tudo isso. E nós não podemos admitir isso na nossa própria vida. Essa vida de farisaísmo, o Senhor não quer da gente. E olha lá no versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Essa é a passagem do capítulo 22 de Mateus, ela é uma passagem muito importante. Os alunos de panorama do Novo Testamento se lembram que o Evangelho de Mateus foi escrito para quem? Alunos, para os judeus. Tá? E ele tem uma função dupla, demonstrar o Senhor Jesus como Messias, e também, em virtude da rejeição do Messias prometido pela nação de Israel, demonstrar que o plano salvífico foi aberto para os gentios. Essa é a função de Mateus. Lembraram? Certo? Tudo bem, alunos aí? Beleza? Então, o livro de Mateus ela tem essa dupla função, de mostrar Jesus como Messias e demonstrar que, em virtude da rejeição do Messias prometido para Israel, pelo Israel, então Deus abre oportunidade para os gentios, por isso que lá em Mateus 28 ele fala o quê? 28, 19. Façam discípulos de todas as nações. E aí nós entendemos o texto de João que diz, Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João está explicando, basicamente, é um resumo do que Mateus sistematicamente quer demonstrar no seu evangelho. E aqui o capítulo 22 ele é importante porque a nação de Israel, os grupos religiosos estão rejeitando o Messias. E essa rejeição, ela vem em forma de tentar dar uma pegadinha, de tentar desqualificar ele como Messias. Por isso que os saduceus já tinham vindo conversar com ele, os herodianos já tinham vindo conversar com ele. Os herodianos eram aquela galera que era um grupo judaico, mas que era a favor de Herodes, né? E aí a pergunta é, vale pagar tributo a César? E aí a resposta todo mundo sabe, qual foi? Dá o que é do César, mas dá a Deus o que é de Deus. Os herodianos então foram humilhados pela resposta sábia do Senhor. Os saduceus foram humilhados na questão da ressurreição. Tanto é que no verso 33, ouvindo isso, as multidões se maravilhavam de sua doutrina. Aqui, os fariseus, eles fazem um conselho, mais um grupo que vai ser humilhado pelo Senhor. E na realidade o fariseu, de novo, que é essa pessoa que sabe a lei, que conhece a lei, mas tem uma vida dupla, e ele é piedosamente pecador, que
que é uma tentação para nós como cristãos, eles vão fazer uma pergunta para o Senhor. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? De novo, o cara não queria saber como chegar mais perto de Deus, pessoal. Ele queria saber o quê? Qual é o maior mandamento da lei? Havia aqui uma pegadinha também, porque é o seguinte: se você diz que existe um mandamento que é maior, você corre o risco de desqualificar os demais. E o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha ensinado que toda a lei é importante, que toda a Escritura vai se cumprir, que não existe uma parte que não se cumprirá. Ele diz lá, respondeu-lhe Jesus, respondendo à pergunta do fariseu. O que ele diz? Qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e com toda a tua força. Só que Jesus não parou por aí. Jesus ele vai citar um outro texto do Antigo Testamento, que é Levítico 19, e ele vai falar que a demonstração desse amor a Deus, ela se pratica também nas relações entre as pessoas. Ele vai dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui um cuidado, pessoal. Existem algumas pessoas que eles interpretam erroneamente isso, falando: então, para eu poder amar para poder ter um amor correto, eu preciso me amar muito, porque eu me amando muito, então eu posso amar o meu próximo. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando: cara, você já se ama tanto que você pegar um pouquinho desse amor e dar para o teu próximo, vai amar bastante ele. Gente, o problema do ser humano, até quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão da autoestima, você vê que muitas das pessoas têm dificuldade com autoestima. Na realidade, são pessoas extremamente orgulhosas, que gostariam das outras em volta batendo no tapinho nela. Não, você é bom, você é muito legal. Muitas vezes o que nós encontramos, pessoas falando que tem problema de autoestima, são pessoas que querem que alguém vá lá e elogie ela, e ela quer viver debaixo do elogio das pessoas. Elas não têm uma perspectiva bíblica que diz que a autoestima do crente não é a autoestima, mas é a estima que vem do alto. O fato do Senhor ter morrido por nós, é isso que nos dá valor. O fato do Senhor Jesus Cristo ter morrido por cada ser humano, isso nos enche de dignidade. É isso que deve nos motivar, o amor do Senhor por nós. Então, eu já me amo demais. Por isso eu devo amar o meu próximo. Se eu me amar o meu próximo com a mesma intensidade que eu me amo, eu vou amá-lo muito. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai explicar por que esse mandamento ele se completa com essas duas passagens. Porque ele fala assim, esse, verso 38, é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, e aqui é a chave do entendimento, desses dois dependem todos os outros. Porque com certeza, se eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, cara, eu não vou ter outros deuses diante de mim. Não é verdade? Eu não vou me ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Poxa, se eu amo Deus, eu não vou perder os encontros coletivos que eu tenho com Ele junto com a minha igreja. Então eu não vou deixar de estar no sábado, no caso do domingo, para adorar. Se eu amo o Senhor, eu não tomarei o nome dEle de forma errada. Se eu amo o meu próximo de verdade, eu não vou mentir para ele. Se eu amo o meu próximo como eu me amo, eu não vou ficar cobiçando as coisas dele. Eu não vou matar ele. Eu não vou roubar dele. Eu não vou pensar no seu cônjuge para mim. Eu não vou fazer isso. Se eu amo o meu próximo, eu não vou querer errar contra ele. Faz sentido, né? Pessoal, você ama o Senhor assim?
todo o seu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E você demonstra esse amor ao Senhor, amando o seu próximo com a mesma intensidade que você se ama. Ou logo quando você tentam a tocar em algum ponto da sua reputação, você já a defende agressivamente. Cuidado. Cuidado quando talvez seu bolso vai sofrer alguma coisa e você tem que decidir, ganha o bolso e Deus perde. Ou ganha o que eu quero e o relacionamento com Deus fica em segundo plano. Ou os meus negócios são mais importantes do que o meu ministério, a minha participação com o Senhor, o meu desejo de estar com Ele. Pessoal, se eu amo o Senhor acima de tudo, vai ser fácil. Um pensador cristão falou o seguinte: ame ao Senhor e faça o que quiser. Porque se você ama o Senhor, se esse amor ele permeia todas as suas afeições, se o amor a Deus é quem vai gerar regras e códigos no seu coração, tudo que você vai fazer a partir disso vai estar certo. E o Senhor Jesus Cristo falou: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Lá em João, capítulo 14. Verso 21. No verso 15, ele já introduz essa ideia, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos. Aqui interessante, né? Não é só o que tem os meus mandamentos. Quem tinha os mandamentos? O fariseu tinha. Você acha que o fariseu sabia os mandamentos? Sabia de cor e salteado. Mas a ideia não é só ter os mandamentos, é o quê? Os guardar. Isso eu me lembro também, o eco disso em Mateus, lá no capítulo 28, quando ele fala, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os ao quê? A saber, ensinando os meus mandamentos. Era isso que o discípulo deveria ensinar para o outro discípulo. O que nós temos, e esse é um problema, eu como pastor às vezes eu fico assim, cara, a gente não pode sair correndo só dando instruções teológicas para a igreja, porque não foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse que eu tenho que ensinar. O Senhor Jesus Cristo não falou, vá lá e ensine os meus mandamentos. O que eu preciso fazer, o que cada um de nós precisamos fazer, não é apenas ter os mandamentos, mas é o quê? Observar, obedecer, guardar, fazer, praticar os mandamentos do Senhor. É isso que o Senhor falou, ensine-os a observar, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui é a mesma coisa, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa é a maior declaração de amor que a gente pode fazer para Deus. Eu fico preocupado porque na nossa música a gente canta muito, Senhor, eu amo o Senhor, né? Eu declaro o meu amor por Ti. Eu vejo alguns grupos, tive a oportunidade até de, lá no Rio de Janeiro, conversar com algumas pessoas, e era muito nítido. Olha, o cara ele ia lá, cantava aquilo tudo, e aí de repente não estava muito bem e saía para fumar. Ou assim, ele ia lá, cantava, Senhor, tudo é Teu, tudo a Ti eu entrego, Senhor, a minha vida é Tua, eu quero consagrar o meu ser para o Senhor, Senhor, o Senhor é mais importante para mim. Aí saía ali daquela vigília e ia com a namorada para o motel. Talvez esse seja um dos grandes problemas da pós-modernidade, esse desassociamento, essa desassociação da vida em compartimentos. Então agora eu estou na igreja, faço o papel de crente, daqui a pouco eu saio da igreja e eu posso voltar às minhas atividades normais. Gente, eu não quero ovelha minha fazendo isso. Porque o Senhor não quer isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei. E essa parte aqui que eu valorizo demais. Me manifestarei a Ele. Quando eu amo o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, e esse amor é um amor que ele desce da minha cabeça, passa pelo meu coração e atinge as minhas mãos e os meus pés, quando eu pratico a obediência, que é uma demonstração de amor, o crente passa a ter experiências com Deus. Gente, a experiência com Deus, quando Deus se manifesta para nós, fortalece a nossa fé, não é verdade? Talvez aqui eu sei da história de alguns irmãos que tiveram experiências com Deus, como isso fez com que eles se tornassem crentes mais fiéis. Mas eu começo obedecendo. Mesmo que eu não veja, eu vou obedecer. Aquele salto no escuro para os braços de Deus. Quem não salta, quem não tem fé não salta, mas também não é abraçado. Né? Eu vou obedecer, eu quero seguir a minha vida correta com Deus, os outros olhando ou não olhando eu vou fazer. Gente, quando a gente tem essa perspectiva da nossa vida com Deus, a vida cristã fica muito mais saborosa, pessoal. Primeiro, porque eu tenho um Deus que está olhando para mim, que está avaliando os meus atos. Ele sabe se eu estou tendo uma vida dupla ou não. Eu posso esconder essas coisas do meu pastor, posso esconder isso da minha mãe, do meu pai, posso esconder isso da minha esposa, posso esconder do meu marido, posso apagar o histórico do computador, posso fazer essas coisas todas, mas Deus está vendo. E é bom lembrar, Deus não está vendo só quando eu erro, Deus está vendo também quando eu acerto. Quando eu usei toda a minha força para não clicar naquele ícone. Quando eu usei toda a minha força para não falar com a minha mãe daquele jeito pecaminoso que o meu coração queria. Quando eu usei toda a minha força para ter um pouco mais de paciência com o meu filho, quando ele derramou tudo em cima da mesa, quando eu falei para ele não mexer. Passa a ter um gosto muito especial quando eu obedeço ao Senhor. A Bíblia diz que eu me manifestarei. Irmãos, eu gostaria que nós fôssemos uma igreja que tivesse experiência nessa questão das manifestações de Deus. É muito legal, eu posso, olhando aqui para vários rostos, eu posso lembrar de algumas experiências, de coisas que nós, Senhor, eu quero te obedecer nisso. Aí Deus faz alguma coisa assim incrível, né? Então, Senhor, eu quero melhorar como pai, eu quero ser um pai melhor. Daqui a pouco a gente descobre que o filho tinha experimentado droga na escola. E o próprio filho confessa isso para o pai. Cara, isso é uma manifestação de Deus. Isso é revelação, não é? O pai fala, Senhor, eu quero ser um pai melhor, eu vou me esforçar para isso. Senhor, aqui na minha casa, a partir de hoje, quem manda é o Senhor. Na mesma semana, o filho conta isso para o pai. Não é de Deus isso, pessoal? Porque ele podia continuar vivendo na mentira. Podia continuar vivendo a vida dupla. Mas por que naquela semana esse filho sente desejo, fala que teve pesadelo com aquilo e não, eu tenho que contar isso para o meu pai. E conta. Isso é revelação. Ele foi revelado mesmo. Porque não foi o coleguinha que contou, não. Foi a própria pessoa. Pai, eu fiz isso. Isso não é uma manifestação de Deus, cara. Com certeza é. Com certeza é. Quando a pessoa fala assim, eu teve um irmão que ele falou o seguinte, pastor, eu sou muito infiel no meu dízimo, pastor. Mas a partir de hoje... E aí ele falou assim, eu queria melhorar, eu queria que o senhor me explicasse de novo como é a questão do dízimo. Eu fui, abrimos a Bíblia e investimos alguns minutos ali para falar sobre a questão do dízimo e falamos, irmão, é do bruto que o irmão dá, porque essa é a bênção de Deus. Se o irmão pode pagar as continhas do INSS, coisa e tal, é porque o irmão recebeu isso, tal. O irmão paga o seu imposto disso daí e tal. Pastor, a partir de hoje, aqui na minha casa nós vamos ser dizimista fiel nisso. E aí ele recebe uma promoção de Deus no trabalho dele. E ele estava preocupado um pouco, se eu for fiel vai ser difícil algumas contas assim. E aí Deus dá uma promoção para ele. Eu sei de alguns irmãos que que têm uma experiência parecida com isso. No momento que decidiram ser fiéis, eu vou honrar você, né?
Tem a experiência contrária também. O cara decidiu ser fiel e um cliente, obrigado, não quero mais seu serviço. Eu não falei que ia ser fiel? É no muito ou no pouco, mas eu vou ser fiel. Experiência de Deus, Deus está se manifestando? Tá, com certeza. Como que eu tenho que amar o Senhor? De todo o meu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Aqui diz entendimento, mas esse é a mesma ideia. É bom lembrar que a versão que o Senhor Jesus Cristo citou muitas vezes era a versão grega do hebraico, chamada Septuaginta. Então algumas palavras são parecidas na ideia, embora sejam diferentes, mas o Senhor Jesus Cristo citou isso. Pessoal, eu quero amar o Senhor dessa forma. E eu quero que outros irmãos me ajudem a amar o Senhor dessa forma. E eu quero ajudar outros irmãos a amar o Senhor dessa forma. Gente, com integridade, com todo o nosso ser, com todo o meu coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Que a gente possa amar o Senhor assim. Que a gente possa servir o Senhor assim. Que, de repente, na sua vida tem alguma coisinha lá, de repente você serve o Senhor 90% íntegro, mas tem lá aquele 10% que você sabe que está falhando. Cara, abre mão disso. Talvez lá no seu trabalho, como um irmão veio conversar comigo um tempo, pastor, eu quero ajuda, por quê? Porque eu já me converti há tantos anos, mas no trabalho o pessoal não sabe. E lá no trabalho ele conversava ainda sobre mulher, ele falava palavrão, ele ria de piada suja, mas quando ele saía do trabalho, aí ele se convertia de novo, e aí ele ia para casa e era aquele homem de Deus. Até o dia que o martelo caiu no pé dele, e o filho estava do lado. Aí adivinha o que aconteceu? A máscara deu aquela escapulida, soltou um palavrão, ele põe a máscara de novo. Mas o filho ouviu. Ele veio conversar, isso daí, pastor, eu sei que é errado. E o desafio dele era a integridade naquela fração da vida dele, naquele ambiente, naquela sala da vida dele, a sala do trabalho. Estava lembrando do Genival esses dias, que o pessoal até... Pô, Genival, desculpa aí, falei um negócio que não era para... Você é crente, pô, desculpa. Essa aqui tem que ser a nossa postura mesmo, a ponto do mundo ser modificado por nós. E o Genival chegou, não vamos contar essa piada porque o Lira está aqui. É isso. Mas se a gente não servir a Deus com integridade... Lá na faculdade, pessoal, como é que você é na faculdade, cara? Qual que é a sua postura na faculdade? Qual que é a tua vida lá? Então, você sai, encontra aqui a gente na rua, é uma coisa, chega lá, diante dos seus pais, é uma coisa, chega lá na faculdade, você fica lá azarando as meninas, ou as meninas já fica dando mole para a rapaziada. Um dia desse eu estava numa das escolas aqui da cidade, e daqui a pouco veio alguém, e aí, tá pronto o documento? Era uma pessoa que não é membro da nossa igreja, mas que já veio algumas vezes, um jovem. Está pronto o documento? Aí o cara fala assim, não, mas tu vai no rodeio quando? Aí o cara olha para mim e me vê no sábado. Não, vai ficar pronto, tá tranquilo, eu vou te liberar. Uma vida dupla. E o problema da vida dupla é que um dia ela aparece. Resolve logo. Sabe qual é uma tentação também da vida dupla? É pensar assim, não, eu não preciso de ajuda, eu resolvo sozinho. Gente, cuidado. Porque tem coisa que a gente precisa de ajuda mesmo para sair do buraco. Teve um jovem, lá em Atibaia, ele usou maconha uma vez, para experimentar. E aí... Ele chegou em casa, botou a mão na cabeça, poxa, isso daí que eu fiz foi errado, vou parar. Aí usou segunda. Nossa, errei de novo, Senhor me perdoa, coisa e tal. Usou terceira. O que esse cara tinha que fazer?
Não, mas eu vou parar. Está sob controle. Usou quarta. Pô, pessoal, o que isso parece para você? Que ele tem controle da situação? O que ele tinha que fazer? Pai, mãe, olha, está acontecendo isso, preciso de ajuda. Quando a gente ficou sabendo, o cara já estava viciadaço já, cara. E já não estava só na maconha. E aí a gente falou, mas cara, por que você não contou logo pra gente, cara? A gente quer ajudar você. A resposta: eu achei que eu conseguia sair sozinho. E o problema é que essa vida dupla, quando ela é pecaminosa, ela vai puxando a gente para o fundo e vai puxando as outras coisas, como se fosse aquela toalha que você põe no buraco e você pisa, e ela vai tragando as outras coisas, as coisas boas, até que não tem nada a ver, ela vai tragando tudo para o buraco. E daqui a pouco já não tem tanto contato com aqueles amigos, já vai perdendo relacionamento, e o pecado vai fazendo isso com a gente. Cara, se você já tentou mudar algumas vezes em alguma área e não conseguiu, pede ajuda, mas não fica vivendo a vida dupla. Procura servir o Senhor de todo coração, com toda a sua alma, usando todas as suas forças. Talvez nessa noite você vai precisar usar todas as suas forças para pedir ajuda. Talvez você vai precisar das suas forças para falar, pastor, lá no meu trabalho tem uma menina lá, faz tempo que eu estou conversando com ela. Mas irmão, você é casado, irmão. Então, pastor, por isso que eu estou pedindo ajuda. E pastor, é uma conversa que me agrada tanto, é tão legal. Nós somos apenas amigos. Mas eu já estou fazendo projetos na minha cabeça. Talvez você vai precisar usar toda a tua força para contar, para pedir ajuda. Às vezes você vai precisar de usar toda a tua força para contar a verdade diante de uma mentira que você já contou tantas vezes. Mas você precisa de força, Senhor, para agradar ao Senhor, para dar glória ao Senhor. Eu vou contar a verdade. Meu irmão, o relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de pureza. Deus não quer fariseus. E é bem isso que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer. Porque o fariseu, ele amava lá, dizia lá que obedecia à lei, mas aquilo ali era externo. Tanto é que Jesus, mais para frente um pouquinho, ele vai dizer dos fariseus, vocês são sepulcros caiados, ou seja, por fora é aquela coisa branquinha, coisa mais linda, mas por dentro, o que tem dentro de um sepulcro? Só podridão, gente morta. Cara, a gente não pode ser sepulcro caiado. É isso que o Senhor Jesus Cristo está nos exortando. Cara, serve a Deus de todo o coração. Não deixa nenhum pedaço na casa para você pecar. E eu queria encerrar com aquele texto de Romanos, capítulo 13, verso 14. Esse texto foi importante na vida de um homem chamado Agostinho. Ele foi o bispo da cidade de Hipona. E ele era um homem que ele sabia que o evangelho era verdade, ele sabia e ele tinha uma vida assim que procurava ser uma vida correta, mas ele era um homem que gostava da balada, ele tinha uma vida dupla, ele sabia que a vida dupla para Deus é única, é toda errada, né? A gente acha que tem um lado da minha vida que é bom, para Deus está tudo errado, até o que é bom, se eu estou admitindo essa vida dupla na minha vida, está errado. E aí ele estava vivendo em grande crise, tinha acabado de passar tinha acabado de se encontrar com uma mulher, estava com esse texto de Romanos, capítulo 13, verso 14. Ele estava com esse texto aberto, mas ele não tinha percebido, e ele, atrás do muro onde ele estava, ele vê uma criança cantando uma canção, que era uma canção popular, que falava, toma, lê, pega e lê, veja e lê. E ele olha então para o texto e ele encontra o versículo 14. E diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
O que é um revestimento, pessoal? O que é um revestimento? Por exemplo, quando você vê lá aquele carro bonito revestido em couro, é o que está lá dentro, né? É o que veste por dentro. E ele fala, essa ideia de revestir novamente, revestir por dentro. O que deve vestir a gente por dentro? O Senhor Jesus Cristo. E nada deixe à disposição da carne no tocante às suas concupiscências. Gente, não deixa na sua vida alguma coisa que não está íntegra diante do Senhor. Gente, o relacionamento que Deus quer com a gente é esse relacionamento de verdade. E lembra essa percepção que Pedro teve quando Jesus foi lá e fez aquela grande pesca. Pedro olha e fala, Senhor, não olha para mim. Por que ele fala isso para Jesus? Por que ele fala, Senhor, não olha para mim? Porque o que ele entendeu que Jesus Cristo era? Ele era Deus, e como Deus ele tinha o poder de, ao olhar para alguém, lembrar dos pensamentos, ver o coração, analisar por dentro e por fora. Senhor, não olha para mim, porque sabe o que o Senhor vai ver? O que eu sou. E o que eu sou? Eu sou um pecador. E sabe o que Jesus fez logo depois disso? Chamou Pedro para ser pescador de homens. Pessoal, a gente às vezes procura ter algo na nossa vida escondido, achando que Deus não está vendo. Deus não só já viu aquilo, como Ele está disposto a perdoar a gente por aquilo. É lógico que isso pode trazer repercussões difíceis, mas Deus já viu, e Ele já está disposto a perdoar, por mais grave que seja. Pode ser alguma coisa tão grave que de repente, olha, eu vou conversar com o meu pastor, para ele ir lá comigo conversar com meu pai. Pode acontecer isso, né? Eu vou confessar isso aqui primeiro para o pastor Yuri ir lá comigo para eu contar isso para o meu marido. Vou falar com o Yuri e com a Tamires para eles irem comigo, para eles me ajudarem a estarem lá presentes. Às vezes vai ser isso. Eu vou contar isso para o pastor Charles, porque eu quero a ajuda dele, e para ele poder ir lá e para eu poder compartilhar isso com a minha família. Às vezes, e essa é a dinâmica do corpo, é isso que a gente tem que viver. A gente é uma família, pessoal. O que a gente não pode admitir é partes da nossa vida à disposição da carne no que tange as suas concupiscências. A gente não pode deixar. Eu queria fazer esse desafio para você. Tem alguma área da sua vida que você não está íntegro, ou que você divide a sua lealdade, ou que você está sendo fariseu na frente do pastor, na frente da sua esposa, na frente dos seus pais, ou na frente dos seus filhos? Isso é uma coisa, mas Deus sabe quem você é lá dentro, e você está escondendo coisas, mas não de Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse seus olhos. Talvez há alguma área da sua vida que você precisa pedir perdão. Eu não vou fazer nenhum desafio exterior hoje, porque o desafio é que a gente sirva ao Senhor a partir do nosso coração. Mas que quando a gente quer servir ao Senhor mesmo, isso vai saindo pelas nossas ações. Talvez você precisa colocar assim, a partir de hoje, eu abro o meu coração nessa área, eu peço ajuda ao Senhor, diga isso para Ele. Eu vou pedir ajuda, me comprometo, é hoje, Senhor, eu vou contar. Hoje eu vou abandonar aquela vida dupla que eu vivo lá no meu trabalho, na minha faculdade, ou no meu quarto. Ou aquela vida dupla que eu uso quando eu estou no WhatsApp, ou aquele jeito diferente quando eu estou nas redes sociais ou diante de um site, com o meu computador ligado. Senhor, eu abandono agora, eu renego, Senhor,
a duplicidade do meu coração. O meu coração, Senhor, hoje é teu, é completamente teu, é para sempre teu. Senhor, eu quero te adorar de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, todo o meu entendimento. Senhor, hoje, a partir de hoje, eu sou teu de corpo, de alma, completo. Senhor, eu sou teu, para sempre teu, eternamente teu, completamente teu. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, principalmente de verdade, Senhor. Ó Deus, hoje eu quero entregar minha vida, Senhor, de verdade. Eu quero aceitar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz por mim. Eu quero deixar de fingir, Senhor, que sou crente e não sou. Hoje eu quero viver integridade. Eu quero adorar o Senhor de verdade. Eu quero que o Senhor tenha primazia nas minhas finanças. Eu quero adorar, quero entregar aquilo que precisa ser entregue. Quero adorar o Senhor na minha casa, com a minha família, na forma de tratar minha esposa, meu marido, minhas filhas. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, na hora que eu canto, com as músicas que eu tenho no meu aparelho. Eu quero adorar o Senhor com os filmes que eu assisto. Eu quero ser íntegro na frente que eu da televisão quando ninguém mais está vendo. Eu quero ser íntegro na frente do computador. Eu quero ser íntegro, Senhor, lá no meu trabalho. Eu quero ser íntegro na minha escola. Eu quero ser íntegro, ó Deus, quando eu estou conversando com o meu vizinho, com a minha vizinha. Eu quero ser íntegro, Senhor, no desenvolvimento da minha família, na criação dos meus filhos. Declare isso para o Senhor, meu irmão. Que essas palavras que eu estou pronunciando possam ser as suas palavras diante do Senhor. Ó Deus, eu quero ser íntegro, Senhor, nos meus negócios, nas minhas decisões, nas minhas estratégias. Eu quero servir o Senhor de todo o meu coração. Eu quero dar do meu tempo, eu quero servir a Tua igreja. Eu quero parar de ficar lutando por cargos. Eu quero servir naquilo que a igreja precisa. Eu não quero mais ficar lutando com o pastor quando ele me pede ajuda. Eu não quero mais ficar lutando com a liderança, ou ficar disputando liderança. Eu quero ser servo do Senhor, completamente servo. Ajuda-me a dedicar minha esposa, a amar minha esposa, Senhor, de verdade, ó Deus, a ter olhos só para ela, a ser submisso ao meu marido, a investir na vida dele, a orar por ele. Senhor, eu quero amar os meus pais, eu quero perdoar meus pais, eu quero pedir perdão para os meus pais, eu quero confessar o que eu preciso confessar para o meu pai. Senhor, Tu sabe daquele pecado, daquela luta. Senhor, eu não quero mais viver na masturbação, não quero mais viver errado. Senhor, me ajuda a pedir ajuda, Senhor. Porque eu quero Te adorar de verdade, eu quero Te adorar com integridade, eu quero Te adorar de todo o coração, Senhor. Senhor, eu não quero mais ficar me cortando, não quero mais fazer nenhum tipo de agressão a mim, eu não quero mais viver de forma anuréxica ou bulímica. Senhor, eu quero adorar o Senhor com todo o meu corpo, do jeito que Ele é. Eu quero fazer isso totalmente para o Senhor. Ó Senhor, eu sou Teu, para todo Teu, para sempre Teu, eternamente Seu, completamente Seu. Ó Senhor, precisamos de uma intervenção do Senhor nas nossas vidas. Como pastor da igreja, ó Deus, eu sei que eu posso pedir isso em nome dessa igreja, representando todas as pessoas dessa igreja. Nós pedimos ao Senhor que possamos viver em integridade na Tua presença, Deus. Nós não queremos uma igreja formada por fariseus. Nós queremos ser uma igreja formada por pessoas que têm as suas lutas, mas que estão aqui de verdade na Tua presença. E que as lutas são verdadeiras. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, eu oro pelas nossas vidas, pela Tua igreja, pedindo também que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando a programação hoje. Quero agradecer também o pessoal que está nos assistindo pela internet. Queria que os irmãos orassem por essa questão da câmera, não sei o que aconteceu, sumiu. E, pessoal, a gente está transmitindo com uma webcam, né? Mas a câmera, inclusive, não era da igreja, era emprestada. Então, vamos orar para que, não sei se alguém pegou para limpar, fazer alguma coisa.
e ela ficava dentro da gaveta ali, e agora a gente está transmitindo com uma webcam, e, inclusive estava na câmera o adaptador do tripé, então não vai ter condição de colocar outra câmera, porque o adaptador do tripé estava com a câmera. Se os irmãos puderem orar por isso, se alguém viu, se alguém usou, só informa para a gente saber que está com alguém, isso vai ajudar a gente. Meu irmão, que Deus abençoe, uma semana de vitória para vocês, aproveitem o feriado, glorifiquem a Deus nele. Quero agradecer o pessoal que está visitando a gente, uma honra para a gente aí, e que Deus nos abençoe. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados, mas a Tamires quer falar. Eu agradeço, eu falei para ela que eu ia esquecer, né? Irmã, faz aquele... Aí eu lembro. Vem também. Eu agradeço a minha equipe que tem muita paciência comigo, né? Microfonezinho, você quer segurar na mão? Pode ser? Boa noite, igreja. Desculpa. Eu estou aqui em nome da MCA, porque a semana passada nós tivemos um dia muito especial, mas devido à correria, a tantas atividades da nossa igreja, a gente acabou deixando passar. Mas ainda estamos em tempo. Então eu queria chamar aqui na frente a Cris, e nós preparamos uma surpresinha para ela, pois foi aniversário dela. A Cris, para quem não sabe, ela é a presidente da MCA, Mulheres Cristãs em Ação, da nossa igreja. E eu escrevi uma mensaginha aqui para você, Cris, pelo seu aniversário. Eu gostaria de ler. Cristiane, nós, mulheres da IBM, temos nos sentido muito amadas e cuidadas por Deus através da sua vida. Temos visto o quanto você tem nos servido incansavelmente, nos aconselhado e transmitido sabedoria. E nós engrandecemos ao Senhor, pois sabemos que isso é obra dele. Nosso desejo de oração é que nosso Pai lhe conceda ainda muitos anos de vida em sua casa, que você cresça em intimidade com o Senhor, em conhecimento da sua palavra e seja fortalecida na fé. Seu trabalho no Senhor tem frutificado em nossas vidas, e por isso estamos alegres com você, e nosso coração transborda de gratidão. Tem sido muito bom caminhar ao seu lado, rumo à imagem de Cristo. Amamos você, Mulheres Cristãs em Ação. A Ju vai entregar um presentinho para a Cris, um mimo das mulheres para você. E eu vou pedir para a Ju fazer uma oração pela Cris, agradecendo a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigada pela vida, Senhor, da Cristiane, que tem abençoado, Deus, as mulheres desta igreja. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. E já por tudo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é muito bom, Deus. Peço que o Senhor esteja com ela, Senhor, todo o tempo, em todas as decisões, em tudo, Senhor, que ela precisar fazer. Como esposa, como mãe, como serva tua, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, sempre no controle da vida dela, Senhor, a orientando em tudo, Senhor, que ela decidir, ó Pai, em nome de Jesus, que te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Pessoal, então, com uma oração silenciosa, quero agradecer. E posso dizer que a Cris realmente é uma mulher muito íntegra, né? E eu já falei isso para ela, na minha avaliação, ela é a pessoa mais íntegra que eu conheço, é a Cris. Eu louvo a Deus pela vida dela. Com oração silenciosa estamos encerrados.